Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pelas nossas vidas, louvado seja Deus por esse dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos alegres, porque Ele nos concedeu mais um dia de vida na sua presença. Queridos irmãos, quantos partiram de ontem para hoje, quantos estão hospitalizados, internados, e nós estamos aqui com vida, e com vida em abundância. Esta é a melhor parte, estar com vida, mas estar com vida abundante. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, você que está conosco. Louvado seja Deus, seja bem-vindo Badu Ribeira e toda a sua família. Você é muito bem-vindo essa noite, querido irmão, querida irmã. Você que estará ouvindo daqui a um mês, daqui a alguns anos, se Jesus não voltar e tardar um pouco mais. Deus fale ao teu coração nessa noite, Deus fale ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem-vindo, irmã Silvia Simões e toda a sua casa. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar falando sobre os mandamentos da mutualidade. Muito bem-vindo, Josias Campos, Noemi Santos. Muito bem-vindos. Hoje vamos continuar nos mandamentos da mutualidade. E hoje vamos olhar o mandamento de número 26. Estamos quase terminando a nossa lista. Nossa lista de mandamentos tem 31 mandamentos. Se você quiser ouvir novamente, você pode ir ao canal do YouTube, no nosso canal. As mensagens estão ali. Ou você pode vir estar conosco na reunião presencial, na rua Zacarias, número 10, canal do Anil, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Estamos ali repetindo calmamente, até porque nem todos conseguem pegar a live. E ali estamos mais devagar, mais lentos, porque estamos trabalhando cada domingo um grupo da igreja, né? Cada domingo metade da igreja se reúne, até que todos estejamos vacinados e liberados para reunir em maior número. E aí então poderemos compartilhar a palavra com todos os irmãos que congregam ali conosco. Queridos, vamos orar, vamos continuar clamando e orando por aqueles que estão hospitalizados, alguns pastores, alguns conhecidos e muitos não conhecidos pessoalmente, estão internados e hospitalizados. Vamos orar também pelas famílias enlutadas, muita gente que conhecemos perderam entes queridos, e por esses que perderam seus parentes, também devemos orar para que o Espírito Santo venha consolar os corações, para que a graça bendita do Senhor alcance cada família, cada vida que está com o coração triste, abatido, porque perdeu alguém que ama, perdeu alguém da família, algum parente. E é natural, então, que esteja com o coração choroso. E a Bíblia nos orienta: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te adoramos, te bendizemos o teu nome nessa noite, porque tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o amado das nossas almas, tu és aquele Pai o qual adoramos e nos reverenciamos. A ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Querido Pai, queremos colocar em tuas mãos muitos que estão enfermos nesta hora, internados. Visita teu servo pastor Valdemar, lá no Espírito Santo, ele e sua filha Aline, que estão internadas, Senhor, há algum tempo. Ó Deus, que o Senhor possa operar o milagre e tirá-los daquele hospital, devolvê-los à sua família, para a alegria da igreja, a alegria dos familiares.
Ó Senhor, em nome de Jesus, trabalha ali com misericórdia, com graça. Visita teu servo pastor Benoni também, que se encontra ainda internado, que a tua boa mão possa restaurá-lo, trazê-lo de volta à sua família. Teu servo pastor Edelto, ó Senhor, em nome de Jesus, usa de misericórdia e de graça com esses irmãos, com os familiares, Pai, e concede a eles alguns anos de vida ainda na sua presença aqui na terra, compartilhando a tua palavra, Senhor, com a igreja, pastoreando, ó Deus, alimentando o rebanho. Ó Senhor, em nome de Jesus, vivifica-os, assopra, Senhor, o sopro da vida em seus pulmões e traga-os de volta, Senhor, à tua presença. Ó Senhor, em nome de Jesus, visita os doentes, os enfermos, visita, Senhor, ali o meu pai que operou esses dias, restaura completamente da sua enfermidade, sua esposa Marilda, Senhor, alivia suas dores na coluna, toca na tua filha, no teu filho, Senhor, restabelece e vivifica-os para a glória do teu nome. Visita, Senhor, tua serva Márcia Simões, tua filha Eliane, ó Deus, tua serva Ana Souza, Maria dos Anjos, ó Deus, quantos que precisam de cura, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido e para a alegria da igreja e dos irmãos. Porque quando um sofre, todo o corpo sofre, Pai. Ó Senhor, vivifica cada irmão. Visita teu servo Marcos Vinícius, tua filha Ana Paula, Ana Irene. Ó Deus, toca nos teus filhos e traz saúde, concede vigor, energia da tua parte, Senhor, para que possamos continuar pregando o Evangelho, compartilhando a tua palavra, para o louvor da tua glória. Quantos pedidos têm chegado até nós? Senhor, guarda as famílias enlutadas, fortalece teu filho Aldo, que perdeu seu pai esta semana. Ó Deus, guarda teu filho e toda a sua parentela, revigorando o seu vigor, o seu ânimo, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco essa noite, ó Senhor, em nome de Jesus. Fala o nosso coração, manifesta graça e bondade sobre nós, abre os olhos do nosso coração, ilumina as nossas mentes, Senhor, ilumina o nosso coração para que possamos entender a tua palavra e possamos ser vivificados por ela, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, você que chegou durante a oração, muito bem-vindo. Deus fale ao teu coração, graça e paz, querida irmã Sandra, desde a Espanha, querido irmão José Wilson, pastor José Wilson, muito bem-vindos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo está falando aí nesse capítulo acerca dos dons espirituais, e dentro do assunto dos dons ele vai falar da unidade orgânica da igreja, e exatamente dentro desse contexto que nós aí vamos olhar versículos 25 e 26. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25 e 26. O mandamento que vamos olhar hoje é cooperai uns com os outros. É um dos mandamentos da mutualidade. Eu preciso cooperar com você e você comigo. E além de cooperar, nós precisamos caminhar ajudando um ao outro. Diz o seguinte o texto: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, todos se alegram. Queridos irmãos, nós devemos cooperar uns com os outros, como corpo de Cristo, como igreja viva do Senhor. Eu preciso ter cuidado com o meu irmão. O meu irmão precisa ter cuidado comigo.
Isso é muito profundo, porque a base do evangelho se passa por esse pastoreio mútuo. O cuidado aí, ele é bem extenso, e nós vamos ver hoje a extensão dessa cooperação e desse cuidado que nós devemos ter uns com os outros, independente da bandeira denominacional, independente da igreja local. Se você faz parte do corpo de Cristo, se você é a igreja do Senhor, eu preciso ter cuidado com você e você comigo, porque Paulo aqui está falando da igreja, do corpo de Cristo. Independente de onde moramos, aonde congregamos, nós precisamos ter esse cuidado uns com os outros. Paulo diz aí o seguinte, quero recapitular o versículo. Para que não haja divisão no corpo. Paulo vem falando ali dos membros do corpo, da ajuda mútua dos membros, e quando chega nesse ponto, ele diz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, a nossa cooperação, o nosso cuidado com os irmãos, ele precisa ser contínuo. Ele precisa ser todos os dias. Ele precisa ser de maneira ininterrupta. Esta é a unidade orgânica da igreja. A igreja, como um corpo de Cristo, precisa caminhar com essa perspectiva. Nenhum de nós pode ou deve ficar esperando o tempo todo ser cuidado. Todos nós, eu e você, independente do cargo, da função na igreja, independente do dom espiritual, porque o contexto maior, Paulo está falando dos dons que foi dado à igreja para a edificação do corpo. E via de regra, cada um de nós tem um dom. E nós devemos ajudar uns aos outros dentro do dom que o Senhor nos deu e algumas vezes além do dom que nós temos, porque vai chegar situações em que alguém vai precisar de um socorro qualquer, e ainda que eu não tenha aquele dom específico, eu sou capaz de ajudar aquele irmão, eu sou capaz de cooperar com ele, eu sou capaz de ajudá-lo. E, querido, essa é uma tarefa da igreja, do corpo de Cristo. Via de regra, as pessoas vêm para a igreja e esperam o tempo todo ser ajudada. E muitas das vezes vivem numa melancolia, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda, como um coitadinho. E eu quero dizer, querido irmão, se você faz parte do membro de Cristo, se você foi salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você nasceu de novo da água e do Espírito, você não é um coitadinho, você agora faz parte do corpo vivo de Cristo, a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Então você está longe de ser coitadinho. Certamente que você tem algum problema ou outro, cada um de nós temos, mas a grande verdade é que eu e você fomos chamados para o corpo, para que possamos então ajudar um ao outro. E à medida que caminhamos ajudando um ao outro, nós vamos crescendo em Cristo. Olha comigo o versículo 27. Olha o que Paulo diz aí. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então nós somos um corpo, corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo. E como membro do corpo eu tenho uma função. Não há nenhum membro no corpo que não tenha função. Você pode estudar anatomia, dissecar o corpo humano e as partes que você pode imaginar com menos função, ela tem uma função. Porque tudo que Deus colocou no corpo humano tem uma função,
E Paulo então faz essa alegoria, trazendo essa figura do corpo humano para a igreja. Ou seja, se você é membro da igreja, e aí eu estou falando da igreja universal, o corpo de Cristo, não a igreja local que você pertence, seja ela batista, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus ou qualquer outra denominação. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma função no corpo, e essa função ela deve ser desempenhada no momento certo, na hora certa, na hora em que houver necessidade, você deve e precisa ajudar, cooperar com o seu irmão. Via de regra, os membros ficam esperando apenas a liderança, ou o pastor, os presbíteros, ajudar os irmãos, mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia mostra que todos os membros devem ter igual cuidado uns dos outros. E daí o mandamento da mutualidade. Com igual cuidado em favor uns dos outros. Todos nós podemos e devemos ajudar, e todos nós podemos e devemos ser ajudados. Porém, há alguns membros no corpo que não querem ajudar. E há outros que não querem ser ajudados. Membros que ficam disfuncionais, fora da sua função. Mas nessa noite eu quero chamar a tua atenção e dizer a você e a mim, relembrar-nos de que eu e você temos essa tarefa, esse mandamento, este princípio bíblico de cooperar e ajudar uns com os outros. Eu quero ir a Hebreus. Vamos comigo a Hebreus, agora capítulo 13. Hebreus, quando ele fala desse mandamento, o escritor ele é um pouco mais enfático. Hebreus capítulo 13, verso 16. Hebreus 13, verso 16, olha o que diz aí. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. O escritor nos chama a atenção e diz que nós não devemos negligenciar. Negligenciar o quê? Igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, porque com essa prática Deus se agrada, com esse sacrifício, esse culto a Deus, essa adoração a Deus é que Ele se agrada. Queridos, eu quero trazer à memória que a palavra mútua cooperação aí é a palavra koinonia, da onde advém a palavra comunhão. Palavra koinonia, ela tem um sentido muito amplo. Comunhão, mas ela também pode ser traduzida como compartilhamento, ajuda contributiva, participação. Partilha na comunhão, ato de participar, compartilhar por causa de um interesse comum. Ou seja, nós somos chamados, como Igreja de Cristo, a comungar, né? A palavra comungar vem dessa raiz, comunhão, que é a palavra lá no original grego, koinonia. Eu e você precisamos e devemos, porque isso é um mandamento, e o mandamento não temos escolha. Nós, quando temos um mandamento, queridos irmãos e irmãs, nós cumprimos o mandamento. A gente não fica escolhendo qual mandamento que vamos praticar, mas vamos cumprir aquele mandamento. Então a ordem bíblica para nós é não negligenciar, não ser negligente no cuidado uns com os outros. E esse cuidado, ele é bem amplo, ele é muito mais do que apenas dividir o pão, porque quando a gente fala de comunhão, de koinonia,
né, a primeira coisa que vem à nossa mente é o partir do pão, por causa do texto de Atos 2, que nós vamos, Atos 2, 42, vamos comigo até lá, vamos deixar aí marcado Hebreus, Atos capítulo 2, verso 42, vai aparecer a mesma expressão, koinonia, como viviam os primeiros discípulos. A igreja primitiva, né, chamada igreja primitiva, ou seja, a primeira igreja, a igreja lá nos primórdios, quando ela foi fundada, foi plantada lá em Jerusalém por Cristo Jesus. Jesus foi aos céus, deixou 12 discípulos, mais alguns membros, né? A igreja era cerca de 120 pessoas. Olha que Jesus pregou para muitas multidões, repartiu pão para muitas multidões, mas quando ele foi assunto aos céus, a igreja era apenas cerca de 120 almas. Está lá em Atos capítulo 1, quando da ascensão de Jesus, os discípulos foram do Monte das Oliveiras, voltaram para Jerusalém, se reuniam todos em comum acordo, provavelmente ali a casa de João Marcos, a mesma casa provavelmente que Jesus partiu o pão na última ceia, um grande espaçoso cenáculo, e diz o texto ali que era cerca de 120 irmãos. E como viviam esses irmãos? E depois a multidão que chegou após o Pentecostes, a primeira pregação de Pedro, a multidão, 3.000 almas se convertem, e agora, queridos, era 120 mais 3.000. Então, a igreja, que era um número pequeno, ela se tornou grande da noite para o dia, com a pregação de Pedro lá no dia de Pentecostes. E Atos 2, 42 é após o Pentecostes. E diz o texto o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra comunhão aí é a mesma palavra koinonia, ou seja, cuidado de uns para com os outros, cooperação mútua. Mas, queridos, havia comunhão ali num sentido muito amplo, porque eles perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos, havia ensino forte, a palavra aí para doutrina é didaquê, era uma espécie de um conjunto de doutrinas básicas que eles já tinham, incluindo ali o Sermão do Monte, que Jesus foi muito enfático, fez uma espécie de resumo do Evangelho, está ali no Sermão do Monte, e os discípulos já tinham isso anotado, que eles chamavam didaquê. A doutrina dos apóstolos, a sã doutrina, a palavra de Deus, eles perseveravam na palavra. Então, querido, não há comunhão verdadeira no corpo de Cristo se não houver exposição bíblica, se não houver exposição da palavra de Deus, não há comunhão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, para que a comunhão da igreja ela seja completa, tem que ter tudo isso e muito mais, porque o texto vai seguir falando de outras coisas. Mas é essencial que haja a doutrina dos apóstolos, que haja oração incessante, que haja comunhão e que haja o partir do pão. Percebam que comunhão não é só partir do pão, senão não estava aí escrito como duas palavras separadas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo isso junto, queridos, vai formar a cooperação mútua, vai formar a koinonia, né? Porque a koinonia fala de participação. Então você e eu precisamos participar da igreja como um todo, partir do pão, oração, se está alguém doente, ore, se está alguém alegre, cante louvores, se está alguém em pecado, chama o irmão e argue esse irmão, admoesta o irmão,
essa ajuda, ela é no corpo, na alma e no espírito. Esse compartilhamento, querido, é nas 3 esferas. Porque se for só o partir do pão, é muito pouco. Só o partir do pão é só cuidar do corpo físico. Você vai alimentar e a alma pode ir para o inferno. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar o homem de maneira completa, corpo, alma e espírito. Então esse cuidado no corpo de Cristo, ele deve ser de maneira completa. A nossa preocupação deve ser integral com os irmãos. Voltando lá, deixa marcado em Atos, que nós vamos explorar um pouco mais esse texto, mas vamos voltar lá em Coríntios, naquele texto de 1 Coríntios 12, o versículo 27, que nós não lemos, aliás, versículo 26, que nós lemos, eu quero repetir, 1 Coríntios 12, verso 23. Perceba como a preocupação deve ser completa na igreja. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ou seja, está alguém doente, queridos, a gente deve orar e se preocupar com o irmão, saber se ele tem remédio, se ele foi ao médico, se ele tem um plano de saúde, se ele não tem um plano de saúde, ele precisa de um pronto-socorro do SUS. Se ele não tem carro e está doente, muito mal, alguém tem que levá-lo de carro, alguém tem que pagar um Uber, alguém tem que pagar um táxi. Isso chama-se koinonia, comunhão, cuidado de uns com os outros. Se o irmão está lá passando mal, sem condição, não posso simplesmente, irmão, vou orar por você, e deixar o irmão lá morrendo na cama. Não, 1000 vezes não. Além de orar, eu preciso saber se ele tem condição de ir ao médico sozinho, se tem alguém perto dele, se tem algum parente, algum familiar. E algumas vezes não tem ninguém. E aí, como igreja, como irmão em Cristo, eu preciso praticar o mandamento. A mútua cooperação uns com os outros, porque afinal de contas, nós somos membros do mesmo corpo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, se um membro está doente e eu não sinto nada, algo está errado. A comunhão está quebrada, algo está partido, não há ligação. Porque se ele está doente e eu faço parte dele, eu preciso sentir a dor. É o que o texto está dizendo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se alguém foi promovido, se alguém está fazendo aniversário, se alguém se formou, é preciso que todo o corpo se alegre, se regozije com a vitória do irmão, com o aniversário do irmão, com a alta que o irmão teve do hospital. E assim, queridos, nós vamos uns com os outros cooperando. E aí a gente entende que é de maneira completa corpo, alma e espírito. Se alguém sofre, muitas das vezes o sofrimento é na carne. Se alguém se alegra, aí é na alma. Todos se regozijam com ele. Se alguém é honrado, todos devem se alegrar. Ninguém deve ficar com inveja porque o irmão foi promovido, porque o irmão se formou. Longe de nós toda inveja. Muito pelo contrário, a gente deve se alegrar com a vitória dos irmãos. A gente deve se alegrar com a honra, a conquista de cada um dos irmãos. Isso é koinonia, isso é comunhão no corpo. Isso é a vida da igreja. Voltando no texto de Atos, vamos completar a leitura, Atos 2:42, verso 43 diz o seguinte: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Comum aí é koinonia, a raiz é a mesma. Tinham tudo em comum, havia uma comunhão profunda entre eles. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto
entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Na igreja não pode haver gente passando fome, gente passando frio, enquanto outros têm fartura, enquanto outros têm sobra. Queridos irmãos, isso é pecado. E se há pecado, a gente precisa se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Mas havia ali na comunhão, queridos, olha o que havia mais naquela comunhão. Verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Havia comunhão no partir do pão, no templo e nas casas, e havia salvação de almas. O Senhor acrescentava. Queridos, à medida que a gente viver esse evangelho vivo, bendito e poderoso, Deus vai acrescentar as almas. As pessoas simplesmente eram atraídas para esse tipo de vida da igreja, que é a vida normal da igreja, mas que nós nos afastamos dela. E aí, queridos, eu digo que nós precisamos nos arrependermos e voltar à prática das primeiras obras. Nós precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. E eu quero ir com os queridos irmãos lá em Apocalipse, Apocalipse, lá na carta da igreja de Éfeso. Vamos comigo, Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja escreve, o Senhor Jesus diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, olha o que Jesus diz para o anjo da igreja, e lógico a mensagem era para toda a igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse é Jesus, queridos. Esse é o Senhor Jesus que se revelou a João lá na ilha de Patmos. E ele diz o seguinte, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Queridos, esse é um tempo em que a igreja precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. E quem sabe essa pandemia é um instrumento de Deus para que a igreja se arrependa e volte ao primeiro amor, às primeiras práticas. E o primeiro amor nos remete lá àquela igreja, a igreja primitiva, a igreja que tinha coinonia, que tinha comunhão, que dividia o pão, dividia a oração, dividia a evangelização, dividia todas as coisas, viviam em comum, preocupados uns com os outros. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi profundamente abençoada, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo e sua equipe, está lá em Atos 19 e 20, uma igreja que ganhou muito ensinamento. A carta mais profunda de Paulo é a carta à igreja de Éfeso. Paulo diz ali coisas extremamente profundas, mas essa igreja que tinha muitas coisas, veja o que essa igreja tinha. Conheço as tuas obras,
A igreja de Éfeso tinha obras, tinha labor, trabalho, trabalhava duro e pesado, mas ela também tinha perseverança. Ela perseverava em muitas coisas. Ela também colocava à prova os falsos apóstolos. E ela não suportava homens maus, homens perversos, a igreja não suportava. E ela suportou provas por causa do nome de Jesus e não esmoreceu. Veja, queridos, quantos adjetivos, quantas qualidades a igreja tinha. Mas ela perdeu algo principal, algo primordial. E Jesus é muito claro quando ele diz para a igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeiro amor aí é o melhor amor. É o amor pelo Senhor e pelo seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Querido, se a gente perde esse amor, a gente perde tudo. A gente perde o brilho. Olha o que Jesus diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, candeeiro é aquilo que brilha, que ilumina. A igreja vai murchar, vai perder o brilho, vai perder a autoridade na cidade, no local que ela está plantada. E quando olhamos, querido, a igreja contemporânea, não é assim que percebemos a igreja? Sem autoridade apostólica. A palavra da igreja hoje não tem peso na sociedade. Muitas das vezes somos levados à chacota, porque muitas das vezes pregamos uma coisa e vivemos outra coisa, porque perdemos o primeiro amor. Por isso hoje, a palavra de ordem para nós é: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porque senão venho a ti e moverei o teu candeeiro. Queridos, se a igreja volta à prática das primeiras obras, o testemunho dela é poderoso, é fortíssimo. E eu quero terminar lendo o último texto, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus diz ali que o mundo vai saber que ele foi enviado do Pai se nós andarmos em unidade de amor uns com os outros. João 13, verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, a base da unidade da igreja é o amor. A base para essa comunhão, para essa coinonia, o que vai mover isso é o amor. Sem esse amor de Cristo, que é derramado em nós pelo Espírito Santo, a gente não consegue ter esse nível de comunhão que a palavra nos orienta. Mas se a palavra nos orienta, nos manda, é porque é possível. E é possível porque a igreja, ela viveu isso lá em Atos, ela viveu isso em tantos momentos da história da igreja, e hoje não é diferente. E se a gente viver esse amor na prática, essa comunhão, esse cuidado com os irmãos, as pessoas vão olhar para nós e vão reconhecer que nós somos discípulos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o que vai acontecer é que Deus vai acrescentar aqueles que hão de ser salvos, porque as pessoas vão ser atraídas a nós pelo cuidado uns dos outros, pelo amor, pelo carinho que nós temos uns com os outros. Queridos, eu quero convidar a você a orar junto comigo essa noite, pedindo misericórdia, perdão de Deus, que Ele nos leve ao arrependimento genuíno e que nós possamos
mudar a nossa prática. O nosso cristianismo precisa ser vivo. Os mandamentos precisam ser cumpridos. Nós precisamos caminhar na prática de cada um desses mandamentos. E hoje para nós a palavra é cuidado de uns com os outros, mútua cooperação uns com os outros, comunhão no sofrimento, participação nos momentos difíceis dos irmãos. Nós não podemos ficar alheios aos sofrimentos, às lutas, às batalhas dos irmãos. E essa, querido, é uma tarefa da igreja, não é uma tarefa só do pastor, nem só dos presbíteros, nem só dos diáconos, é uma tarefa dos membros do corpo de Cristo. Porque quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Amém, queridos? Vamos orar, pedindo a Deus graça e misericórdia, e que Ele venha avivar o nosso coração, avivar a nossa alma, que Ele venha trazer de volta o primeiro amor. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós nos arrependemos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, pedindo perdão pela nossa negligência no cuidado com nossos irmãos. Quantas das vezes, Senhor, somos egoístas e nos preocupamos apenas conosco, ficamos pensando apenas em nós, nos nossos problemas, nas nossas misérias. Ó Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração altruísta. Senhor, dá-nos um coração que ama os irmãos. Senhor, nos leva de volta ao primeiro amor. Ó Deus querido, que haja uma comunhão sincera, um comprometimento sincero com os irmãos, um cuidado com os irmãos, uma preocupação sincera, ó Deus, com cada um dos irmãos, e que a igreja cresça nessa coinonia, e que a igreja cresça nesta comunhão, nesse cuidado de uns com os outros, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha sarar a tua igreja, venha restaurar o corpo de Cristo. Meu Senhor, em nome de Jesus, vivifica-nos pelo poder do Espírito Santo e traz cura, Senhor, à igreja. Ó Senhor, em nome de Jesus, aviva-nos o coração e leva-nos de volta ao primeiro amor. Ó Deus, cura não somente o corpo da igreja, mas cura a alma e o espírito. Senhor, venha restaurar-nos pela tua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus, que o hedonismo seja colocado por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que aquele amor, Senhor, desnecessário, ó Deus, aquele culto ao corpo, Senhor, seja desnecessário, mas que a nossa preocupação seja com o nosso próximo, que o cuidado seja com o outro, Senhor, e vice-versa, em nome de Jesus, vivifica-nos como igreja, querido Pai, em nome de Jesus, sara a tua igreja nesses dias difíceis, de tanta doença, ó Deus, de tanta depressão, tanta gente deprimida, oprimida. Meu Senhor, traz cura à tua igreja, aviva-nos o coração e a alma, vivifica-nos pela tua palavra nesta noite, e a cada manhã, a cada dia, que tenhamos comunhão profunda contigo e com a tua palavra, Senhor, e que tenhamos sempre uma palavra de vida ao nosso irmão, que haja cuidado de fato, de verdade, com o corpo de Cristo, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, Deus te abençoe nesta noite, Deus te guarde, te fortaleça, Deus abra os olhos do teu coração nessa noite, para que você possa viver essa palavra, e que você possa então ter cuidado mútuo com o teu irmão, aquele que está ao teu lado, e que precisa de você e da tua ajuda. Deus te abençoe, um forte abraço, um ótimo final de semana, em nome do Senhor Jesus.